O setor tecnológico voltou a corrigir, com a S&P 500 e a Nasdaq a caírem. A Micron disparou 15% depois de quadriplicar as receitas e tornar-se a nova rainha das margens da tecnologia. A Wendy's explodiu 42% num único dia e está a ser o centro das atenções no Reddit. Um dos investidores procuram a próxima GameStop. E a JP Morgan elevou o alvo do S&P 500 para 7.800 pontos, investindo no super ciclo da inteligência artificial. E o ouro caiu abaixo dos $4.000 pela primeira vez desde novembro e o petróleo atingiu os $70. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Começando pelo estado do mercado, a Wall Street continua sem rumo definido, com o setor tecnológico apesar nos índices. O S&P 500 e a Nasdaq caíram num movimento que vários participantes de mercado descreveram como uma correção do setor depois do forte sell-off nas tecnológicas sul-coreanas. A pressão veio sobretudo dos receios com elevada despesa em inteligência artificial e os investidores estão cada vez mais a procurar proteção contra quedas. O rácio de opções de compra sobre opções de venda no índice de volatilidade VIX subiu para 3.1, que é o nível mais alto desde julho de 2025. E a Micron foi o ponto de viragem do sentimento tecnológico. A fabricante de memórias apresentou lucros por ação de cerca de $25 contra os 20 que eram esperados e receitas de 41,5 mil milhões de dólares, que está muito acima das estimativas. As margens brutas saltaram quase 85% contra 39% no ano anterior, ultrapassando a Nvidia e a Meta. A ação disparou mais de 10% e adicionou cerca de 120 mil milhões de dólares de capitalização desde os resultados. A empresa é vista como um barómetro do setor e as previsões apontam para uma procura robusta de chips de inteligência artificial. Por outro lado, a Wendy's foi o caso de especulação da semana. A cadeia de fast food subiu 42% no único dia, que foi o maior movimento desde a recuperação do crash da pandemia em 2020. O salto veio depois da empresa nomear um novo diretor financeiro, mas a dimensão da subida deveu sobretudo à coordenação de investidores de retalho no fórum Reddit chamado Wall Street Bets. O objetivo é provocar um short squeeze à semelhança do que aconteceu com a GameStop. Entretanto, a JP Morgan reviu em alta o alvo do S&P 500 e o banco passou a apontar para 7.800 pontos até o final de 2026, na sua perspectiva global de meio do ano. A justificação assenta no super ciclo da inteligência artificial, em revisões de lucros mais fortes e no alívio do risco entre os Estados Unidos e o Irão. O banco diz que os mercados se estão a aproximar do seu cenário mais otimista. Já nos metais preciosos, o ouro sofreu uma forte correção. A onça caiu abaixo dos $4.000 pela primeira vez desde novembro de 2025, com uma queda de cerca de 3,5%. O foco mudou para os bancos centrais, que têm optado por uma postura mais restritiva. A prata também caiu abaixo dos $60 por onça pela primeira vez desde dezembro, à medida que sobem as probabilidades de subidas de juros. Já o petróleo dos Estados Unidos atingiu os $70 por barril pela primeira vez desde 1 de março, com a perspectiva de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão. Passando aos restantes movimentos do mercado acionista, a Cibras afundou depois dos primeiros resultados desde a entrada em bolsa. A fabricante de chips de inteligência artificial caiu 10% ao prever uma redução de margens, com o presidente a dizer que a previsão foi mal interpretada. Parte desta pressão vem no fim do período de bloqueio de venda de ações após a estreia em bolsa. A FedEx também caiu, apesar de resultados fortes. Foi o último trimestre da empresa a incluir um negócio de transportes de carga antes da separação dessa divisão, o que tornou o relatório transitório. Na Europa, a Rheinmetall afetou o setor da defesa, porque a empresa afundou com a notícia de que o governo alemão terá abandonado um contrato de aquisição de fragatas que se esperava ser o maior de sempre da marinha do país. O dia também ficou marcado pelo anúncio da entrada em bolsa da fabricante de tanques Leopard. No tema da inteligência artificial, a Coreia do Sul deu um sinal forte de procura, em que as exportações de chips de memória de RAM subiram 342% em termos homólogos na primeira metade de junho, e de memória de alta largura de banda subiu 209%. A Samsung e a SK Hynix, que controlam 70% da oferta global de RAM, podem antecipar em uma década a sua quarta fábrica. E Taiwan reforçou esse quadro. As encomendas de exportação de maio atingiram 89,4 mil milhões de dólares, foi uma subida de 47% face ao ano anterior, com a eletrónica num recorde. E os Estados Unidos passaram a representar mais de 40% do total das encomendas pela primeira vez. A SpaceX entrou no projeto militar de lasers no espaço, com vários grandes nomes da defesa, em que no documento do governo mostram nomes como a Rocket Lab e a Lockheed Martin entre os parceiros para criar uma rede de satélites que vai rastrear ameaças aéreas. E sobre a SpaceX em bolsa, há um aviso da Wall Street aos clientes, em que os primeiros investidores da empresa vão ter a primeira oportunidade de vender
colocando 5 vezes mais ações do mercado. Já quem comprou ações da SpaceX no mercado aberto, através do veículo cotado, está atualmente em perda. O investimento estrangeiro em ações americanas atingiu níveis recorde, em que as posições de não residentes em ações dos Estados Unidos saltaram de 2 bilhões de dólares em abril para um recorde de 23,2 bilhões, e este valor mais do que duplicou desde o mercado em queda de 2022. Além disso, os fundos cotados alavancados dos Estados Unidos crescem a um ritmo recorde, porque temos o fundo que triplica a exposição longa ao Nasdaq 100, tem cerca de 40 mil milhões de dólares sob gestão, que está perto de máximos históricos. O equivalente sobre semicondutores está no recorde de 34 mil milhões de dólares. Aproveito também para agradecer à Frente Notifor por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e obrigações em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Agora, no campo macroeconómico, as vendas de casas novas nos Estados Unidos caíram em maio. Ficaram em 580 mil unidades, que é abaixo das previsões, numa segunda queda mensal consecutiva, em que o estoque de casas novas mensais subiu para 10,3 meses, que é o nível mais alto desde 2022. E a divisão de riqueza dos Estados Unidos nunca foi tão grande. Os 20% que mais ganham representam agora cerca de 58% de todo o consumo pessoal, que é a maior proporção alguma vez registada. E os restantes 80% representam apenas cerca de 42% do consumo, que é o valor mais baixo de sempre. Na geopolítica, o petróleo tem caído com a perspectiva de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão. Trump afirma que o Irão concordou em manter o Estreito de Hormuz totalmente aberto, sem portagens, taxas ou custos de seguros nos navios. Em troca, os Estados Unidos vão libertar fundos iranianos congelados, inicialmente através do Qatar, para a compra de produtos alimentares americanos. O secretário da Energia dos Estados Unidos confirmou um fluxo intenso de petróleo no Estreito. Cerca de 72 navios saíram de Hormuz num único dia, transportando 20 milhões de barris, embora a normalização possa atrasar por causa de minas iranianas. No Congresso americano, passou pela primeira vez na história uma resolução de poderes de guerra em ambas as câmaras. O Senado votou 50 contra 48 para pausar o conflito com o Irão, com 4 republicanos a juntarem-se aos democratas. Trump exige que os preços da gasolina estejam mais baixos e instruiu o Departamento de Justiça a investigar as petrolíferas. Diz que os consumidores estão a ser explorados, apesar do crudo estar a cair acentuadamente. No mundo das criptomoedas, o mercado cripto no total apagou mais de metade do valor em 8 meses, que é a maior queda de sempre em capitalização, com cerca de 2,3 bilhões de dólares eliminados. As probabilidades do Bitcoin cair abaixo dos 50 mil dólares este ano subiram para 64%. Os fundos cotados de Bitcoin dos Estados Unidos registraram 6,4 mil milhões de dólares de saídas nos últimos 30 dias, que foi a maior saída mensal alguma vez registada. E a MicroStrategy caiu para o nível mais baixo desde fevereiro de 2024. A empresa de Michael Saylor está agora a 83% abaixo do máximo histórico, tendo perdido cerca de 153 mil milhões de dólares em capitalização. No que toca aos indicadores de mercado, o índice de Buffett parece querer se aproximar dos 240%. E quanto ao índice do médio da ganância, de alguma forma estamos em medo extremo, o que sinaliza bastante a cautela por parte dos investidores. Já em Portugal, há um acordo entre o PSD e o PS para aprovar a prestação social única, que desbloqueia cerca de 600 milhões de euros em fundos europeus. Caiu a obrigatoriedade de trabalho social no acesso à prestação, embora o PSD e o PS tenham dado leituras contraditórias sobre esse ponto. Por outro lado, o FMI voltou a cortar a previsão de crescimento da economia portuguesa para 1,7% este ano. O fundo prevê um saldo orçamental praticamente nulo em 2026 e 2027. O FMI pediu também contentação orçamental e apontou à reforma do sistema de pensões. O Ministro das Finanças responde que não será preciso, por considerar desatualizadas as projeções de custos com o envelhecimento. De qualquer forma, Portugal fechou o primeiro trimestre de 2026 com um déficit de 0,7% do PIB. Montenegro atribuiu o resultado a várias contingências, desde a tempestade ao conflito do Médio Oriente, e diz estar confiante no equilíbrio até o fim do ano. O rendimento das famílias cresceu mais do que o consumo no primeiro trimestre. A capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,1% do PIB, mantendo-se como o único setor com folga financeira. No crédito à habitação, os reembolsos antecipados recuaram 7% do ano passado, porque o Banco Central Europeu desceu os juros e as famílias tiveram menos presas em amortizar. Ainda assim, pagaram cerca de 8,4 mil milhões de euros antes do fim dos contratos. Por fim, o produto individual de reforma pan-europeu avança sem quadro fiscal nem preços mínimos definidos. Este PPR europeu foi pensado como uma alternativa complementar aos sistemas de pensões já existentes em cada país. Portanto, isto é tudo o que eu tinha a partilhar neste PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se for, não te esqueças de colocar
gosto para apoiar e até uma próxima.